Há cerca de 300 mil anos atrás, um grupo de indivíduos vindos de uma galáxia distante veio parar em nosso sistema solar. Especificamente, eles vieram para o planeta até então conhecido como Tiamat, o que hoje é o nosso planeta Terra. Eles estavam em busca de novas tecnologias. E para o desenvolvimento destas novas tecnologias, eles precisavam de minérios. E o minério mais importante dos quais eles precisavam era o ouro. E eles já tinham a informação prévia de que em Tiamat existiam grandes reservas deste mineral nobre. Eles encontraram um primeiro problema para habitar em Tiamat. Tiamat não tinha satélites naturais. Isso trazia a eles complicações por causa da gravidade, e era um planeta que não tinha estações regulares. Não tinha ciclos rotacionais sincronizados. Por isso, eles tiveram que comprar de outra raça um satélite, o qual nós hoje chamamos de Lua. Com a Lua posicionada e estabelecida, eles agora puderam habitar no planeta, adentrar a sua atmosfera. O nome desta raça, ou desses seres, que foram denominados na língua hebraica, são os Elohim, também conhecidos como Igigi, Igigo, Dingu, Ishira, Anunnakis, Ilus, Ilanus. Eles também foram chamados de Neterus, Shamshurhor entre os egípcios, Viracotias, Quetzalcoatlus. Também foram chamados de Tuata, os Danan, os Asi, os Teóis. Eles também foram conhecidos por diversos nomes na história, o qual as civilizações antigas todas registraram em suas memórias seus antigos deuses, governantes, poderosos, os que vieram do céu, os observadores. Eles são as divindades que na realidade são seres que continham alta tecnologia e aportaram em nossos planetas do sistema solar em busca de recursos, desenvolvimento da genética, da agricultura, da engenharia, desenvolvimento da ciência e tecnologia para salvar o seu planeta. A verdade sobre os Elohim. Quando os Elohims aportaram em nosso planeta, eles estavam munidos de equipamentos que poderíamos comparar aos nossos, como um georradar, sismógrafo e demais aparelhos que poderiam realizar técnicas digitais de mapeamento. Esses aparelhos, juntamente com as técnicas empregadas pelos Elohims, identificaram que na África do Sul haviam grandes quantidades de ouro, ou seja, minas de ouro ainda não exploradas. O homem como nós conhecemos, o Homo sapiens, ainda não havia desenvolvido
a sua capacidade cerebral por completo. Ainda estava em um estágio anterior de evolução. Os exploradores Elohims não tinham mão de obra suficiente para fazer o trabalho de extração de ouro. Foi então que um deles teve uma ideia. E a ideia era produzir um ser que pudesse auxiliá-lo no trabalho não só de extração do ouro, mas também da produção científica e do desenvolvimento de novas técnicas agrícolas e da reprodução de novos tipos de animais. A este ser, os Elohims deram o seu nome de Adam, ou Adão, que literalmente significa humano. Adão foi feito a partir de material genético dos Elohim, em mistura com material genético já existente no planeta Terra. O material genético dos hominídeos. Sim, Adão, o humano, foi colocado no Éden, ou no Gan Eden, um jardim murado e protegido. No código adâmico, já lhe foi transmitido todo o conhecimento científico da química, da física, da biologia, da botânica, dos astros, do universo. Adão tinha o pleno conhecimento e com esse conhecimento ele operava as experiências e experimentos desenvolvidos no Gan Eden para a produção de outros seres, de outras tecnologias e ferramentas científicas para que os Elohims pudessem continuar o seu plano de extração de minérios e assim também conseguisse alimentar e conviver no planeta Terra. O trabalho de Adão, o humano, no Gan Eden era especificamente o desenvolvimento da botânica e de novas espécies de animais. Todos os dias, um Elohim específico vinha até o Gan Eden, na virada do dia, para pegar os relatórios com Adão, dos experimentos desenvolvidos e os seus resultados. Adão, o humano, todos os dias, tinha contato com o seu Elohim-chefe. Adão também observou que os animais ao qual ele usava para fazer os seus experimentos científicos só poderiam ser desenvolvidos através do pares de genes, cromossomos X e Y, masculino e feminino. E também Adão observou que os Elohims tinham suas companheiras. Logo Adão percebeu que ele estava só, e que de igual modo necessitava de alguém para compartilhar não somente as suas experiências científicas, mas as suas experiências do ser. Ele precisava do seu lado feminino. Ele precisava de uma companheira. Adão era um ser consciente, individual. Para encontrar uma adjuntora que lhe fosse correspondente, não haveria outra solução, a não ser do próprio material genético do humano fazer-lhe essa adjuntora, essa correspondente. E assim aconteceu com Adão. Ele foi induzido a um profundo sono. Ele foi induzido a um processo anestésico, letárgico. Colocado sobre uma cama de operações, então o processo de clonagem começou. Foram retiradas células da sua crista ilíaca, a melhor parte do corpo humano adulto, para retirar material genético para execução de clonagem. Os processos científicos empregados para a realização de clonagem pelos Elohims era impressionantemente avançado cientificamente.
Após Adão, o primeiro ser humano, ser desenvolvido, num espaço de apenas 100 anos, milhões de humanos já haviam sido replicados a partir de Adão. Em suas câmaras de clonagem, incubadoras, trazidas de seu planeta, os Elohims poderiam produzir cerca de 50 mil humanos por dia, levando em até 2 dias para o processo final de consolidação da consciência humana, que era dar ao humano já adulto produzido o conhecimento. E aos humanos que eram replicados, clonados, mas que eram mantidos ainda na tenra idade, ou seja, na infância, ou ainda como bebês, os Elohims não davam a eles a capacidade de nascerem com o conhecimento. Mas ficou estabelecido, em acordo com os comandantes Elohims, que os clones que fossem gerados ainda em fase embrionária deveriam adquirir o conhecimento através da metodologia de ensino. Aos humanos que demonstrassem maior capacidade de aprendizado, a estes seriam dados ainda mais conhecimento. A essa classe de seres humanos privilegiados deu-se o nome desde eras antigas de iniciados. Uma elite que era preparada para receber o conhecimento universal, a verdade que permeia todo o universo. Eva então assim foi gerada, clonada a partir de Adão, de material genético retirado do seu lado, material genético colhido da sua crista ilíaca. Ela também já foi produzida em fase adulta. Também foi dada ao cérebro de Eva um banco de dados com determinados conhecimentos. O único conhecimento que não foi dado a Adão e nem a Eva foi o conhecimento da replicação, ou seja, da clonagem humana. E foi isso que o Elohim, responsável pelo Gan Eden, disse a ambos: poderiam sim tomar da árvore da vida, ou seja, do conhecimento do prolongamento da vida, da maneira a como manipular o seu próprio DNA para viver eternamente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, do conhecimento para reproduzir o humano, para clonar o humano, não lhes foi dado permissão para assim fazerem, estudarem, adquirirem esse conhecimento. Pois a partir desse momento poderiam replicar não somente um clone, mas o banco de dados, as ordens que poderiam ser previamente geridas no cérebro humano, ou seja, teriam a capacidade, literalmente, de produzir o mal.